Uma coisa que nós temos que entender é que nós nos tornamos pecadores não por causa dos pecados que nós cometemos em nossa vida. Nós não somos pecadores porque praticamos o pecado. Nós praticamos o pecado porque somos pecadores. Foi por causa de um só homem que o pecado entrou no mundo. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E o pecado foi o caminho pelo qual a morte entrou. A morte não só entrou no mundo, mas a morte passou a todos os homens. E você nasceu com a natureza de morte em você. Você se tornou pecador por graça também. Porque você se tornou pecador não pelo pecado que tu cometeu. Você se tornou pecador por causa do que outro homem fez, pela ofensa de outro homem. Não há um só justo, nenhum sequer. Se a natureza que Hitler tinha é a mesma natureza que eu tinha antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, por que eu não matei milhões de pessoas? Essas nuances, certo? Essas diferenças entre ações de pessoas que têm a mesma natureza caída, ela se dá por causa do seguinte: a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor está influenciando a todos os homens, está chamando e falando ao coração de todos os homens. Então todas as pessoas que nascem na Terra, elas têm essa consciência de que existe um Deus, que Ele é divino, Ele tem um eterno poder e Ele é contra injustiça e impiedade. Então você tem essa escolha, o ser humano tem essa escolha por permitir que essa natureza do pecado aflore sem restrição nenhuma ou restringir essa natureza de conseguir aflorar através dessa influência de Deus sobre o homem. Mas a verdade é que em natureza, em essência, nessa natureza caída, ela é exatamente como descrita em Romanos capítulo 3. Mas a questão é a seguinte: mesmo que tenha essas restrições, mesmo que tenha como você restringir, não tem como você impedir a natureza de morte de produzir pecado na tua vida, certo? Então isso é um ponto que a gente tem que entender. Da mesma maneira que Jesus ele falou, faça-se a árvore boa e seus frutos serão bons. Faça-se a árvore má e seus frutos serão maus. Fala, porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Então a questão é a seguinte: Jesus ele sabia que não adiantava ele vir apenas e pregar mudança de obras. Por isso que a lei nunca conseguiu salvar homem nenhum. E a Bíblia fala não porque a lei ela era ruim ou ela era pecado. Fala, é a lei pecado de modo nenhum. A Bíblia fala que a lei ela é pura, justa e boa. Certo? Então o que aconteceu? Mas por que a gente não conseguiu ser salvo pela lei? Não porque a lei não era santa, não porque a lei não era pura, certo? Mas porque nós éramos servos do pecado. Então quando você pega alguém que é servo do pecado e tu mostra uma lei santa para ele seguir, o que tu vai fazer é condenar esse homem que é servo do pecado. Certo? E é isso que a lei veio fazer, tá? Isso é um outro vídeo que eu vou fazer, mas a lei veio para exatamente isso. A lei veio para condenar, a lei veio para fechar a nossa boca, a lei veio para que todo mundo seja condenável diante de Deus, para que a gente pudesse confiar apenas na misericórdia de Deus e dessa maneira poder provar a salvação. Certo? Então Deus teve que dar a lei para que o homem chegasse no fim dele mesmo e reconhecesse que ele não tem como ser justo, não tem como ele ser santo, para que ele então pudesse gratuitamente, apenas pela fé, receber a salvação. Esse é outro vídeo. Mas, de novo, por isso que nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Por causa da natureza do pecado, não porque a lei ela não era santa. Certo? Então a questão é, a palavra de Deus fala que a lei não aperfeiçoou a ninguém porque ela estava fraca pela carne. A lei ela era incapaz de nos santificar porque nossa carne, nossa natureza pecaminosa impedia a gente de conseguir andar em santidade. Então mesmo que tenha como você restringir por causa da influência de Deus o aflorar do pecado dessa tua natureza através das tuas ações, a verdade é tu não tem como impedir. Por isso que não tem como tu não pecar. Quando você tem a natureza do pecado, você vai pecar. Você vai pecar em inúmeras coisas. Às vezes você não vai matar 6 milhões de judeus como Hitler, você não vai matar ninguém, às vezes você não vai roubar um banco, às vezes você não vai traficar, às vezes você não vai... Seja lá o que for, mas a verdade é, você naturalmente peca quando você tem a natureza do pecado. Não tem como você não pecar, você é servo, escravo do pecado. Quando a Bíblia fala sobre ser escravo do pecado, uma coisa que eu gosto de
de entender, uma maneira para a gente entender melhor é que tu ser escravo do pecado é da mesma maneira que uma galinha é escrava do instinto de galinha dela, certo? Você é escravo da natureza que você tem. Um cachorro é escravo do instinto que ele tem, certo? Um cachorro, ele não consegue ser uma galinha. Não, um cachorro é um cachorro, ele é servo do instinto dele. Um cachorro, ele não vai sair por aí cacarejando, botando ovos. Não, ele é escravo da natureza dele de cachorro. Ele não vai conseguir ser outra coisa. Uma galinha não vai conseguir ser outra coisa. Da mesma maneira, quando você é servo do pecado, você não consegue deixar de ser servo do pecado. Você não consegue deixar de ser servo da morte. Você é servo da morte, você tem essa natureza, você está preso dentro dessa natureza. Você não consegue, através das tuas obras, mudar essa natureza. Você não consegue, através de obras boas, se tornar bom. Você não consegue, através de obras justas, se tornar justo. Você é servo do pecado e da morte. Certo? Então, por isso, Jesus ele sabia que, quando Jesus ele veio pregando o evangelho que ele pregou não é apenas de mudança de obras, mas mudança de natureza. Certo? Jesus ele não veio para encontrar uma árvore má, arrancar todos os frutos maus e pendurar frutos bons. Pendurar frutos bons. Você pode pendurar frutos bons numa árvore má, ela continua sendo uma árvore má. Não é verdade? Jesus ele veio para cortar a árvore má e nos plantar como árvores de justiça. Certo? Para isso Jesus veio. Ele veio para trazer uma nova natureza. Jesus não veio pregando mudança de obras, ele veio pregando mudança de natureza e dessa maneira trazer boas obras. Certo? Mas ele sabia que não adianta você simplesmente colocar regras de ei, muda isso, muda aquilo outro, se não mudar a natureza. Você pode conseguir melhorar a performance de uma pessoa, mas isso nunca vai conseguir tornar ela justa. Você nunca vai conseguir fazer com que ela se torne uma pessoa boa, uma pessoa santa. É impossível aos homens. Então, de acordo com a natureza que você tem, é o fruto que você vai dar. Certo? Não tem como. Se você tem a natureza do pecado, você vai dar fruto de morte. E isso mostra em Romanos capítulo 6. Abre comigo em Romanos capítulo 6. A partir do versículo 20. Versículo 20 e 21 fala: Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Aqui fala que quando nós éramos servos do pecado, nós estávamos livres da justiça. Quando tu era escravo do pecado, você estava livre da justiça. O que isso significa? Será que isso significa que quando você é servo do pecado, não tem como tu praticar obras justas? Não, não é isso que está falando. Quando nós éramos servos do pecado, quando você tem uma natureza caída, isso não te impede de fazer obras que são justas. Por exemplo, se tu recebeu alguma vez na tua vida, quando você era servo do pecado, você recebeu na tua vida um troco errado, e você percebeu que o troco foi dado errado e você devolveu o dinheiro a mais que foi te dado, você fez algo justo, certo? Quando você viu alguém precisando de ajuda e você ajudou, você fez algo justo. Quando alguém te chamou para você fazer algo errado com aquela pessoa, você falou, não, deixa quieto, não quero não, você fez algo justo. Então o que quer dizer? O que significa que quando a gente era servo do pecado nós estávamos livres da justiça? Não quer dizer que você era incapaz de praticar obras justas. O que está falando é que quando você era servo do pecado, quando você é servo do pecado, não importa quantas obras justas você consiga praticar, isso não vai te tornar justo. Você continua servo do pecado. Você continua com uma natureza de morte, uma natureza caída. Quer dizer, você praticar obras justas não vai fazer com que tu seja livre da servidão do pecado e te torne justo. Certo? E é isso que está falando. Vamos agora ver outro versículo. Em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 5. Olha o que fala. Porque os que são segundo a carne. Quando fala os que são segundo a carne, a Bíblia em vários lugares fala da carne, essa palavra carne, para se referir à natureza caída, certo? Então ele está falando, porque os que são segundo a carne, quer dizer, os que têm essa natureza caída, que vivem através dessa natureza caída, fala, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui ele está falando de duas naturezas.
Ele está falando, aquele que tem a natureza da carne, a natureza do pecado que está na carne, ele é inclinado às coisas da carne, a qual é a morte. Aqueles que têm a natureza do Espírito, eles vivem através do Espírito, eles são inclinados às coisas do Espírito, e o fim dessas coisas é vida e paz. Continuando. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então está falando que a natureza caída, ela é inimiga de Deus. A natureza caída, ela não consegue ser sujeita à lei de Deus, ela não se sujeita à lei santa de Deus. Certo? Ela não pode, ela não tem como ela ser sujeita à lei de Deus, porque ela é de uma natureza que é oposta à lei de Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você tem a natureza caída, se você está na carne, certo? Que é um termo para a natureza caída, tu não tem como agradar a Deus. Então, mesmo quando tu pratica obras de justiça, obras justas ou obras boas, isso não te faz bom. E por causa que você tem essa inclinação, que é de acordo com a natureza, que você tem essa inclinação da carne, o que acontece é que mesmo que você consiga ajustar as tuas obras, o máximo que tu consiga, você vai sempre estar falhando em alguma coisa. Você vai sempre estar caindo em pecado, sempre vai estar falhando, sempre vai estar produzindo frutos de morte. Por quê? Porque é essa inclinação da tua natureza, quando você tem a natureza caída. Você vai produzir aquilo que fala em Gálatas capítulo 5. Então, em Gálatas capítulo 5, em versículo 19, fala: porque as obras da carne, quer dizer, o que a carne produz, o que a natureza caída ela produz é o seguinte. De novo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, certo? Então a questão aqui mostra alguma das coisas que a inclinação da tua natureza faz com que você produza, certo? Então, de novo, em um número de pessoas que têm a mesma natureza caída, você vai ver nuances, você vai ver diferentes manifestações de pecado na vida das pessoas. Uns que vão pecar mais, outros que se restringem melhor, conseguem restringir melhor o pecado, mas a verdade é que todos praticam pecado, de uma maneira ou de outra, porque eles estão presos a essa natureza pecaminosa, eles não conseguem tornar-se justos, eles não conseguem se tornar santos, eles não conseguem se tornar perfeitos por causa da natureza que eles possuem. Por isso que Jesus ele veio pregando mudança de natureza. Por isso que a questão do Evangelho, toda a questão do Evangelho não é apenas, ei, muda as tuas obras, certo? Não é isso. A questão do Evangelho é você se arrepender e nascer de novo em Deus. Por isso que você precisa nascer de novo. A palavra de Deus fala, Paulo fala, ele fala, porque nem a circuncisão é alguma coisa, quer dizer, nem você está debaixo da lei mosaica e você seguir as leis mosaicas, nem a incircuncisão, quer dizer, aqueles que não são do povo judeu fisicamente ou debaixo da lei mosaica, são alguma coisa, certo? Fala que nem um nem outro é, mas sim o ser uma nova criatura. E é isso que Jesus falou em João capítulo 3. Vamos abrir agora para ler de maneira mais focada no que Jesus falou. A partir do versículo 1 fala: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então tu vê que esse Nicodemos, ele percebeu que Jesus ele era de Deus, certo? Por causa dos sinais que Jesus fez. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Aqui Nicodemos estava achando que Jesus estava falando de um nascimento físico. Ele tipo, cara, como assim? Como é que pode um homem nascer de novo? Vai poder entrar de novo no ventre da mãe para daí nascer de novo? Mas daí Jesus ele explica, olha o que Jesus fala. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está falando que o novo nascimento, ele não está falando de um novo nascimento físico. Jesus está falando de nascer de novo em Espírito. E não só em Espírito, nascer de novo do Espírito. Quando fala do Espírito, aqui está falando do Espírito com letra E maiúscula. Está falando do Espírito Santo. Se lembra como Jesus nasceu? Como Jesus foi gerado no ventre da Maria? O arcanjo Gabriel falou que a sombra do Senhor vai te cobrir. A sombra do Espírito Santo vai te cobrir. O Espírito Santo vai te cobrir e por isso que aquele que vai nascer de ti vai ser chamado Filho de Deus. Jesus, ele nasceu, o Espírito Santo colocou a semente de Deus na Maria. E aqui fala que nós temos que nascer do Espírito para que nós possamos entrar no reino de Deus. Está falando que para você fazer parte do reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo do Espírito de Deus. Certo? A palavra de Deus fala em Pedro, fala sendo de novo gerados, quer dizer, nascendo de novo, fala não pela semente corruptível do homem, certo? Não pelo sêmen do homem, mas pela semente incorruptível da palavra de Deus. A semente da palavra de Deus é a mesma semente que gerou Jesus. Jesus é o verbo, a palavra, que se fez carne. Deus falou e a palavra de Deus que fecundou Maria e veio Jesus. Então, quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não está apenas se comprometendo a seguir uma lista de regras. Você não está apenas se comprometendo a agora ir para a igreja 1 a 2 vezes na semana. Você não está se comprometendo a pagar o dízimo, a se ajustar aos modus operandi do cristianismo. Quando fala de nascer de novo, está falando de você literalmente se tornar uma nova criatura. Você receber uma nova natureza que vem de Deus, onde você se torna filho de Deus. Em João 1,12 fala, mas a todos quanto o receberam Jesus, deu-lhes o poder, a autoridade, a palavra traduzida ali é exousia em grego, fala, deu-lhes a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Você torna de novo lá ao princípio, como se o pecado nunca tivesse te afetado. Quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você se torna de novo filho de Deus. Certo? Você se torna filho de Deus no teu espírito. Quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, o teu espírito, ele nasce de novo. O teu espírito, ele nasce de Deus. Deus volta a se conectar com você. Você volta a ser conectado com Deus em espírito. E não só conectado com Deus, certo? Tu se torna um com Deus no espírito. Assim como Deus é, você se torna quando você nasce de Deus no teu espírito. Certo? Um versículo que mostra isso é acho que em 1 Coríntios 6,17 ou 2 Coríntios 6,17 fala que aquele que se ajunta com o Senhor se faz um só espírito com o Senhor. A palavra um ali no grego significa um único pela exclusão de outro. Quer dizer, não é uma unidade em pensamento, não, vocês são muito parecidos de forma que pode quase parecer que é a mesma coisa. Não. Fala que se torna um, completamente um. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador e você se torna filho de Deus, você se torna filho de Deus porque Deus vem e se faz um só com o teu espírito. Por isso que Paulo ele fala que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Tu se torna um com Deus, por isso você é chamado filho de Deus. E você passa então a ter essa nova natureza, essa natureza divina. Não mais a natureza do pecado, não mais a natureza de morte. Você agora se torna filho de Deus com a natureza de Deus. Então o cristianismo não é uma chamada à mudança de obras. O cristianismo não é um evangelho que prega você ter que mudar a tua maneira de viver.
O cristianismo é você renunciar à tua velha vida. Sim, você deve reconhecer que a tua velha vida com as suas obras não fazem parte de Deus, não é do reino de Deus, não faz parte do que Deus gosta e se agrada. Você deve reconhecer sim que é errado isso, mas o que realmente vai te fazer entrar no reino de Deus é se tornar essa nova criatura, que acontece quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador. E é isso que Jesus veio pregando, certo? E olha que interessante que quando Jesus ele fala isso de nascer de novo, ele está falando para Nicodemos. E Nicodemos era um fariseu, doutor da lei. Quer dizer, para as pessoas, para o público geral lá, para o povo que vivia com Nicodemos, provavelmente ele era um cara que as pessoas olhavam e falavam: nossa, esse cara aí anda em santidade, hein? Cara, esse cara aí, pô, doutor da lei, conhece a lei. Ele era da seita dos fariseus, quer dizer, os caras eram fanáticos, eles eram rígidos em tentar cumprir todos os mandamentos da lei e tinha ainda outros mandamentos que eles criaram. Os caras eram rígidos em tentar seguir a lei de Deus. Então, provavelmente, as obras de Nicodemos, comparado com outros homens, era muito melhor. Provavelmente, ele restringia essa natureza de pecado muito bem em inúmeras coisas. Mas esse cara, doutor da lei, quando veio falar com Jesus, Jesus não falou: cara, Nicodemos, parabéns, você está fazendo muito bem. Olha, vou te falar, você vai ser um dos primeiros a entrar no reino de Deus. Cara, você está seguindo a lei muito bem, hein? Você só errou um pouquinho. E Tiago fala que aquele que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. Porque aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Então, se tu não mata, mas tu adultera, você é pecador. Você é digno de condenação pela lei. A lei, para tu ser chamado justo, você tem que cumprir ela perfeitamente. E nunca ninguém conseguiu cumprir ela perfeitamente por causa da natureza caída. Certo? Então, muito interessante, quando Jesus ele se encontra com Nicodemos, Jesus vai direto ao ponto. Ele falou: Nicodemos, cara, não adianta todas as obras de santidade que você está fazendo. Não adianta, cara, não importa se você está guardando a lei mais que muitas pessoas. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Quer dizer, todas essas obras que você está fazendo, tudo isso que você está fazendo como para tentar cumprir a lei de Deus, isso não te faz filho de Deus. Isso não te dá entrada no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa morrer para o teu nascimento em Adão e nascer em Deus. Nicodemos, você é filho de Adão. Servo do pecado, com a natureza do pecado, você precisa nascer de novo. E é isso que ele fala para Nicodemos. Em nenhum momento ele fala: olha, cara, não, você tem que guardar mais, tem que conseguir cumprir mais mandamentos. Ou, nossa, muito bem, você está indo muito bem. Não, ei, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. De novo, quando Jesus está falando de nascer de novo, ele está falando de obras ou ele está falando de natureza? Ele está falando de natureza. Ele está falando, cara, a tua natureza tem que mudar. Você tem que nascer de novo. E a palavra de Deus fala, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos lavou, nos salvou, pela lavagem da regeneração. A lavagem, regeneração significa nascer de novo. A lavagem da regeneração do Espírito Santo. Então esse novo nascimento, ele não é de acordo com as tuas obras. Esse novo nascimento, ele é de acordo com a misericórdia de Deus, de acordo com a graça de Deus, naquele que coloca a sua fé naquele que justifica o ímpio. Então, e quando Jesus ele fala isso para Nicodemos, Jesus está simplesmente confirmando aquilo que os profetas já falaram no Antigo Testamento. Deus ele já anunciava isso desde o Antigo Testamento. Eu quero mostrar para vocês alguns versículos. Vamos abrir em Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 11, a partir do versículo 17, fala assim: Portanto dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne,
para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Olha que interessante. Aqui Deus está falando que daria para o povo dele um novo espírito e um novo coração, para que dessa maneira eles consigam falar, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Deus sabia que não tinha como a gente conseguir guardar os mandamentos e juízos de Deus de maneira a agradá-lo com a natureza caída. Ele falou, cara, eu vou dar para vocês um novo espírito, um novo coração, para que aí então vocês possam andar nas minhas leis, nos meus estatutos. Quer dizer, muitas pessoas elas pregam que você deve se santificar para ser salvo. Não, você é salvo e a salvação produz santidade na tua vida. Você não se santifica para se tornar filho de Deus. Você se torna filho de Deus e essa natureza santa que você recebe ao se tornar filho de Deus, que tu recebe gratuitamente, ela produz santidade na tua vida. Da mesma maneira que quando você tinha a natureza do pecado, automaticamente você produzia frutos de morte, quando você se torna filho de Deus, automaticamente você começa a produzir frutos de santidade. E é o que está falando aqui. Então, mas olha, aqui fala que Deus colocaria em nós um novo espírito. Que espírito é esse? Vamos ler mais para frente Ezequiel, olha o que fala. Em Ezequiel 36, a partir do versículo 25, fala: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo. Mas primeiro, olha primeiro quando ele fala aspergirei água pura. Jesus falou que eu tinha que nascer da água e do Espírito. Tá? Então continuando. E dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Esse coração de pedra significa um coração insensível a Deus. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Esse espírito novo que ele está falando não é um espírito, é o Espírito de Deus. Fala, porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Fala que Deus colocaria esse novo coração, o Espírito dele dentro de nós, e que ele faria com que a gente andasse em santidade. Gente, santidade é fruto do Espírito Santo dentro de nós. Não é uma obra da carne, é um fruto do Espírito. Certo? Então, de novo, o que a palavra de Deus ela mostra para nós desde o Antigo Testamento é que o que Jesus traria, o que o Messias traria, o que o Senhor traria nessa nova aliança, não é apenas uma maneira de você chegar a Deus pelas suas obras. Não, não é isso. É Deus se achegando a você no sacrifício de Jesus Cristo para que você se torne filho de Deus e então, através dessa nova natureza, você naturalmente produza obras de santidade. Então, você se torna santo gratuitamente quando você herda essa natureza que você recebe pela obra de um homem, por um só ato de justiça que Jesus Cristo fez. Certo? Então, de novo, isso aqui só para mostrar que então, já que a gente viu toda essa questão da nossa natureza caída, para a gente poder entender que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro cristianismo tem que ser e apenas é através de uma nova natureza que você recebe gratuitamente por Jesus Cristo, certo? O cristianismo não é um cristianismo de fora para dentro, igual muitas pessoas pensam, que é você tentar mudar de fora para dentro. O cristianismo é você se tornar uma nova pessoa através dessa nova natureza que você recebe quando você nasce de Deus e daí de dentro para fora o Espírito de Deus em você vai te santificando e produzindo os frutos de acordo com Deus. Então você vê que isso já era anunciado desde o Antigo Testamento. Jeremias fala isso, Jeremias também fala a mesma coisa, fala esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, porém a minha lei, escreverei a minha lei no vosso entendimento, no vosso coração, e fala, e ninguém vai dizer, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Fala que, de novo, esse novo coração que a gente teria, o Senhor escreveria a lei dele no nosso coração, não seria mais uma lei exterior, onde você tem que se ajustar a essa lei exterior.
é uma lei interior que te muda de dentro para fora, em relacionamento com Deus. Uma coisa também que confirma isso é o que o salmista, o que Davi fala em Salmos 51. Depois que Davi ele peca contra Deus, quando ele adultera com Betseba e acaba cometendo o homicídio contra Urias, o marido dela, e Deus repreende ele escreveu esse Salmo 51. E olha o que ele fala. Então, em Salmo 51, a partir do versículo 5, fala assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aquele versículo que nós lemos antes. Quer dizer, ele nasceu com essa natureza. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. É o que fala em Jeremias, fala aí, dos seus pecados não me lembrarei mais. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha que interessante. Quer dizer, Davi estava clamando a Deus e estava, talvez sem saber, profetizando o fruto do novo nascimento que viria através de Jesus Cristo. Então, de novo, irmãos, só para finalizar esse ponto de que, já que agora a gente entendeu a nossa natureza caída, como que entrou o pecado no mundo, como que nós nos tornamos pecadores, agora a gente pode verdadeiramente compreender o que o Evangelho nos veio trazer. Para que a gente então possa usufruir disso que agora nós recebemos, ao entendermos o que aconteceu conosco e essa nova natureza, a gente possa andar de maneira a manifestar essa nossa nova natureza, a conhecer que agora nós somos filhos de Deus e que nossa natureza foi transformada e que agora você é um com Deus, certo? Então, para finalizar, quero simplesmente citar o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.